A paz do Senhor para todos e um bom dia. Eu quero deixar apenas um versículo na palavra do Senhor que se encontra no livro de Zacarias, no capítulo 4. Apenas o versículo 6. Zacarias, Velho Testamento, capítulo 4, apenas o versículo 6 que diz assim: E respondeu e me falou dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Jerobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Se não houver esse convencimento do Espírito Santo do Senhor, em vão trabalham aqueles para a obra do Senhor. O Senhor Jesus, ele mostra que é o Espírito Santo que convence o homem dos seus erros. Se o Espírito Santo não convencer, como esse homem ficará a par dos seus erros, dos seus pecados? Como reconstruir a ponte quebrada, os muros fendidos espiritualmente? Como refazer as alianças se o Espírito Santo de Deus não convencê-los? E nesta manhã, eu vou falar para alguém que eu não sei quem é. Eu tenho mais ou menos a sua altura. Você que eu vou falar com você tem uma mãe morena, clara, assim da minha cor aproximadamente. Você tem mais dos 40 e poucos anos. Você é um homem branco. Está passando por alguns problemas psicológicos. Aproximadamente 1,75 m de altura você tem. E o Senhor me fez ver numa visão que uma mãe pedia para a minha mãe, na verdade a minha mãe já dorme, para que eu pudesse acolher no meu quarto uma criança. Ela falava um menino o tempo todo. E assim eu era convencido a acolher essa pessoa no meu quarto. Só que quando ela apresentava a tal criança que iria ficar comigo no quarto, era uma pessoa de cor branca, aproximadamente, é isso que eu já falei, 1,75 m de altura, aproximadamente uns 40 e poucos anos. Era essa pessoa que estava com esse problema. E na minha visão eu saía fora de casa e encontrava algumas pedras trabalhadas, umas pedras circulares trabalhadas, mas quebrada no meio. E quando eu saía, o Espírito Santo naquela visão falava comigo fortemente: volta, porque os problemas daquele homem, os problemas que aquele homem espiritual estava inventando, o Espírito Santo de Deus dizia assim para mim: o problema dele é que ele não falou o que eu mandei. Ele precisa falar o que eu mandei ele falar. E eu voltava. Quando eu chegava, não encontrava mais aquela pessoa. Eu não encontrava mais a pessoa que era para dar esse recado. Você está deixando de pregar, você está deixando de falar o que Jesus te mandou falar. E o preço é muito alto. Eu tenho um exemplo nesta cidade. Certa feita, uma família que eu conheço toda. Aqui nessa cidade. E Deus levantou uma jovem, que eu sei o nome, mas não posso citá-lo, porque eu conheço toda a família, e mandou falar para o pastor. Eu não sei o que o pastor estava fazendo. Ela tinha que falar para o pastor. O pastor, esse cara bem bravo. E ela teve medo de falar para o pastor.
ficou só para ela. Mas um dia no círculo de oração, Deus levantou outra irmã aqui mesmo. E disse que se você não fazer o que eu te mandei, se você não falar o que eu te mandei, toda a sua família vai pagar o preço. Mesmo assim ela temeu. Desviou toda a família dela. Se Jesus mandou falar, fala. Se ele não mandou, silencia. Não põe a palavra na boca de Deus, porque também o preço será alto. Seja como Filipe. Jesus disse, vai para o deserto, e ele foi, e ele viu uma carruagem passando, mas ele não se aproximou da carruagem. Porque o Espírito tinha mandado ele dizer, tinha mandado falar com ele, ir para o deserto, e ele foi. E ele viu a carruagem passando. Ele esperou uma segunda ordem, e a Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor falou com Filipe novamente, dizendo, achega-te àquele carro, e agora ele corre. Não te apresse. Deixa que o Senhor dirija os seus passos. Não seja um mensageiro sem mensagem. Lembra daqueles dois jovens, lá da época de quando Absalão foi morto? Em Israel havia dois tipos de mensageiro. Segundo aquele texto bíblico, quando uma guerra estava perdida, um mensageiro corria desesperado até o palácio e o atalaia lá de cima avisava para o rei que qual era dos dois mensageiros que chegava. Então o tipo do mensageiro identificava a derrota ou a vitória em uma guerra. Na morte de Absalão, o general Joabe envia o mensageiro certo, pois o filho do rei estava morto. Mas o outro mensageiro de boas novas insistia. E Joabe dizia, meu filho, não é a tua vez, pois o filho do rei é morto. Mas ele insistiu tanto, que depois de um certo tempo Joabe permite que ele vá. Só que ele conhecia um atalho e chegou primeiro. Ele foi um mensageiro sem mensagem, porque quando o atalaia viu, disse, fulano vem chegando, e o rei disse, boas novas certamente ele traz. Mas imediatamente o mensageiro disse, mas veio outro correndo atrás. E quando ele chegou, que o rei interroga ele, lhe soltou as palavras, pois não era a vez dele. Não seja um mensageiro sem mensagem, mas fale tão somente aquilo que o Senhor te mandar. Talvez eu estou falando para você que Jesus me mostrou que está com esse problema. O teu problema, o médico não vai curar enquanto você não se despojar de si mesmo, criar coragem e obedecer ao Senhor e Salvador Jesus Cristo que te mandou. Se Ele te mandou, Ele garante. Glória a Deus. Não se preocupe se a pessoa vai gostar de você. Não, mas pregue, mas leve a mensagem que o Senhor mandou. Você que eu estou falando é um homem branco, mais de 40 anos, está passando por alguns problemas emocionais e o médico não vai curar. Porque o seu problema é a desobediência da palavra de Deus, você está deixando de entregar a mensagem que Jesus te mandou entregar. Eu não sei quem é você, mas o Espírito Santo do Senhor sabe, conhece o teu endereço, aonde você mora. Conheço cada vaso sanguíneo, cada fio do cabelo. Conhece cada pulsação do seu coração. Você precisa obedecer ao Senhor. O problema ninguém pode resolver, porque a sua desobediência. Se levante, entregue tudo que o Senhor te mandou entregar. Oh, aleluia. Se Jesus mandou falar, Ele garante. Jesus deu o teu nome. O teu nome não, Jesus mostrou a tua mãe. Não sei por que Ele não mostrou o pai, mas mostrou a tua mãe. Jesus, a tua altura mais ou menos, a tua idade. Jesus quer renovar a sua aliança.
Jesus quer confortar o teu coração, acalmar a tua alma. Jesus quer voltar, Jesus quer te usar, mas para Ele te usar você precisa ter coragem. Os mensageiros do Senhor não foram aplaudidos. A presença de um profeta de Deus no passado não era nada louvável. As pessoas tinham medo de receber um profeta. Pois o profeta não anda à toa. Profeta de Deus não anda com meninice, com chocarrice, com palavras torpes. Profeta de Deus normalmente não são bem-vindos no meio onde as pessoas não gostam da realidade. Mas Jesus te chamou para isso. A Bíblia diz, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. O Senhor te mostra o caminho, mas não te força a seguir. A última palavra na tua vida. Irmão, de que importa? Pedro tinha acabado de tomar uma surra, 39 açoites, porque era uma quarentena menos uma. E fui proibido de pregar o Evangelho. E Pedro volta a pregar o Evangelho e prende Pedro novamente. E leva e diz, nós não proibimos você de pregar o Evangelho. E Pedro disse, importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa vida é passageira, é transitória. Tudo aqui passa apenas como vulto. Os poderosos agora estão à toa, sem saber o que fazer com o seu microscópio. Só Jesus está no controle de todas as coisas. Jesus é o Deus da nossa nação. Só Ele está. Mas você precisa fazer a sua parte. Certa feita eu dei um estudo numa igreja batista, em que eu falava que Deus não faz o que o homem pode fazer. Deus só faz aquilo que você não pode. Tem coisas que é você que tem que se levantar, até você que tem que ir atrás. Faça. Jesus quer te usar como instrumento dele. Mas se você não se levantar, se você não quiser, vai pagar um alto preço por isso. Eu te vi doente, com problema psicológico. Não sei quem é você. A sua cura está tão somente em obedecer à palavra de Deus. Fale aquilo que Jesus te mandou falar. Não importa o preço que irás pagar. Jesus estará contigo todos os dias. Faça isso, meu irmão.